É impossível, mas Deus pode resolver. Não deixe o inimigo abalar sua fé, desanimar você. É impossível, mas Deus pode resolver. Ele é o Deus do milagre, vai lhe dar vitória, você pode crer. João capítulo 11, versículo 41 até o versículo 43. Quem achou, diga amém. Diz assim, ó. Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graça te dou por me haveres ouvido. Vamos parar um pouquinho aqui, para a gente poder entender essa parte. Olha para mim aqui um pouquinho, vamos entender. Todo milagre, né, que Deus opera na sua vida, na minha vida, todo milagre, ele só vai acontecer depois que eu tirar a pedra. Eu sei que você conhece bem a passagem, fala da ressurreição do Lázaro, você já ouviu falar que tem que tirar a pedra, já ouviu bastante coisa, né, a respeito disso. Mas eu preciso reforçar com você isso aqui. Todo milagre, tá, em primeiro, não depende de Deus. Não, pastor? Não. Depende da gente. Por quê? Porque Deus, ele tem todo o poder para realizar qualquer tipo de coisa. Só que o que acontece? Primeiro, entenda bem, né? Eu tenho que decidir se eu quero, se eu creio. Porque se eu não tomar essa decisão, Deus não vai conseguir operar. Entendeu? E é isso que o diabo ele quer atrapalhar na gente. Ele quer colocar dúvida, né? Ele quer colocar, de repente, ali, né? Fazer com que a gente, uma hora queira, na outra hora a gente não queira mais. Então, o primeiro ponto para Deus operar o milagre é esse. Eu tenho que tirar a pedra. Olha, pastor, por mais complicado que seja a minha esposa, eu quero, né? E eu creio que ela vai mudar. Ah, então você pode ficar firme que Deus vai operar. Olha, pastor, por mais complicado que esteja lá o meu filho, né? Ele está envolvido com drogas. Eu estou até suspeitando, pastor, que ele está envolvido com homossexualismo. Pastor, quando eu soube disso aí, meu coração ficou triste. Eu fiquei ali com o coração apertado. Mas, pastor, por mais complicada que a situação esteja, pastor, em nome de Jesus Cristo, eu quero e eu creio. Então, isso precisa acontecer, né? Por quê? Porque se a gente não dá esse primeiro passo, né, o poder de Deus não pode operar. Então, veja que a ordem que a Bíblia explica foi o seguinte: primeiro a pedra foi tirada, depois Jesus clamou. Entendeu? Aí nós temos um ponto importante aqui que eu quero que você entenda, né? Se você quer que a situação ela seja resolvida, só que você não está conseguindo acreditar, pastor, eu quero muito que o problema seja resolvido, né? Mas eu não estou conseguindo acreditar que dá para resolver. Então eu vou buscar em Deus força, entenda bem, para eu conseguir acreditar que dá para resolver, né? Para eu conseguir tirar essa pedra. Deu para você entender? Em alguns casos, não dá para ir direto à solução do problema, tá? Por mais que eu queira resolver, por mais que eu queira que a situação ela termine, que o problema acabe, tá? Em alguns casos, eu preciso primeiramente buscar força em Deus para eu poder tirar a pedra, para eu poder acreditar, para eu poder verdadeiramente querer e sustentar ali o meu querer, né? Eu quero mesmo e vai funcionar. Então, em alguns casos, tem que analisar se primeiro, né, se eu já estou pronto para remover a pedra ou se eu preciso me fortalecer, tá? Para que a pedra, então, depois, ela seja removida. Deu para você entender isso aqui? Todo mundo quer resolver um problema, mas nem todos acreditam que aquele problema pode ser resolvido. Tá? Então, se uma hora eu quero, outra hora eu não quero, né?
Se uma hora eu creio, na outra hora eu não creio, então eu vou me fortalecer em Deus para que eu tome a minha posição, tire realmente a pedra e aí Deus vai poder operar. Aí aqui na continuação do versículo 39, a palavra diz assim, ó, 39 não, perdão, 41, perdão. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Né? Aí ele fala aqui, ó, no 42, eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. Então o que acontece? Aqui nesse versículo 41, né, quando ele diz, Pai, graça te dou por me haveres ouvido, é o que nós comentamos com você em uma outra oportunidade, né? Quer dizer, o Senhor Jesus ele tinha tanta certeza que Deus estava ouvindo ele, que ele já falou desse jeito. Né? Ele entrou em oração para resolver ali o caso, o problema era o Lázaro, que tinha morrido, e ele entrou em oração e ele falou, né? Aqui no versículo 41, Pai, graça te dou por me haveres ouvido. Então, quer dizer, era uma certeza que ele tinha, que Deus estava ouvindo. E por que ele tinha essa certeza? Simples, porque Jesus estava ali na presença de Deus. Quando eu digo na presença de Deus, significa o quê? Eu não posso ter nada na minha vida, né, que está errado. Ou se eu tenho alguma coisa que está errado, eu tenho que procurar, né, eu tenho que já estar ali em contato com Deus para ir consertando. Deu para você entender? Eu não posso, né? Por pouco que seja que eu conheça a palavra, né? Por pouco que seja que eu conheça as escrituras, eu já sei um pouquinho já do que é certo. Então eu não posso deixar o errado ficar em mim. Se eu sei que alguma coisa é errado, né? Alguma coisa é errada, eu tenho que buscar a força em Deus para parar com aquilo, para deixar aquilo. Deu para entender? Uma prática errada, um pensamento errado. Ah, pastor, eu vou falar para o senhor me perdoe, vou falar para o senhor, eu gosto de fofocar. Então eu tenho que parar, pastor, eu gosto de mentir. Pastor, eu gosto de olhar, assistir umas coisas, ver umas coisas no celular lá que tem que parar. Eu tenho que parar, porque isso vai acabar comigo. Se não acabar agora, vai acabar daqui a pouco. Vai destruir minha fé. Vai impedir minha salvação. Então, ele fez essa oração a Deus, por quê? Porque ele tinha a plena convicção de que ele estava na presença de Deus. Eu não estou falando para você, tá, que você vai ser perfeito, que você não vai tropeçar mais. Eu não estou falando isso, tá? Infelizmente, né, a gente está num mundo sujeito a escorregões, a tropeços, né? Mas se eu sei que tem alguma coisa na minha vida que não está certo, então eu tenho que procurar me ajustar. Eu estava falando esses dias com uma senhora e ela falou para mim que ela estava conversando lá ela estava na reunião e o pastor deu uma explicação para ela sobre casamento, né? Estava pregando, né, sobre casamento. Aí ela pegou e falou assim, poxa, essa explicação que o pastor deu aí, né, porque ela falou o seguinte, que o pastor comentou que ela podia participar, né, da ceia e tal, mesmo que o esposo não quisesse casar, ela podia, né, continuar orando por ele e se acertar, né, aceitar Jesus e tal, e se batizar e tal. Porque ela falou que o esposo não quer casar, mas ela quer regularizar, mas ele não quer, né? Aí o pastor estava falando, venha como você está, e parará, e tal, né? E aí ela entendeu, ela falou, pastor, eu vou dando meus passos de fé e vou orar para ele abrir o coração, para ele aceitar um casamento. Quer dizer, bonito. Ela está fazendo a parte dela. Entendeu? Ela podia falar, por causa dele eu não posso me consertar, não. Ela está fazendo a parte dela. Então, quando ele fala dessa forma, né, essa certeza que ele fala,
é uma demonstração para mim e para você que nós temos que procurar andar de forma mais reta possível. E se algo de repente está errado, eu vou buscar em Deus força para eu poder me corrigir. Entendeu? Isso é muito importante. Mesmo que até eu seja prejudicado em alguma situação, por andar correto, né, por falar a verdade, eu vou fazer o que a palavra me ensina. Então ele tinha uma certeza de que Deus ia ouvi-lo. Por quê? Porque ele estava se esforçando para permanecer em Deus. É o que eu falei para você. Por menor que eu conheça a Bíblia, que você conheça a Bíblia, por menor que a gente seja ali, né, no Evangelho, a gente já conhece o que é certo em alguns pontos. E aí ele entra então em oração, aqui no versículo 42, né? E a palavra diz aqui no 42, ó. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. Então, olha só, essa nossa caminhada com Jesus aí, que nós estamos realizando, né? Nós temos que mostrar para as pessoas que nós somos do Senhor. A gente não pode se envergonhar. Entendeu? Ô fulano, onde é que você vai? Ah, eu vou na padaria, depois eu vou no mercado, depois eu vou no banco. Não, eu vou na igreja. Fulano, onde é que você vai? Não, eu vou na igreja. Claro, tem alguns casos, né, que o marido não aceita que a esposa venha na igreja, né, os filhos não concordam. Então a mãe pode falar, não, eu vou num local ali e já volto, já pronto, né? Não mentiu, né? Com sabedoria você conversa. Mas se você já pode falar, não tem que ter vergonha. É que o missionário fala, ele era pequenininho, ele tinha prazer de colocar a Bíblia embaixo do braço e ir para a igreja, o pessoal falava, ó o crente, ó o fanático, ó não sei o quê. E ele tinha prazer, entenda bem, do pessoal falar desse jeito. Porque, na verdade, ele indo para a igreja com a Bíblia, ele estava incomodando as pessoas, né? As pessoas estavam vendo ele ali com a Bíblia, estavam se sentindo incomodadas, ele estava mostrando que aquele era o caminho. Mesmo ele sendo ali, né, no bom sentido, o pessoal querendo caçoar dele, né? Zombar dele, não, ele estava ali dando um bom testemunho. Então a gente não pode ter vergonha. Entendeu? Ah, mãe, estou com uma dor de cabeça, a mãe vai fazer para você um chazinho. Tá bom, pode fazer um chazinho. Mas oferece a oração primeiro, né? Não custa nada. Não é verdade? Não custa nada. Depois faz o chazinho, faz o que quiser lá, né? A gente não pode ter vergonha do Evangelho. Você está de repente lá com a família, alguém comenta de uma dor, posso fazer uma oração por você? Ah, está com dor? Ah, você está com dor. Nossa, você sabe que essa dor aí, nossa, que dor horrível, né? Eu já tive essa dor aí. Ah, essa dor é tão complicada. E Deus está incomodando para você oferecer uma oração. Entendeu? Ah, você já tomou remédio tal? Eu estava com uma dor dessa aí um dia, aí eu tomei o remédio tal e aí passou. Tá bom, não é pecado tomar remédio, né? Mas, como diz Fernandes Lima, o remédio, né, é Jesus. Então a gente não pode se envergonhar. Aí aqui no versículo 43, eu quero que você veja o seguinte, para a gente encerrar. E tendo dito isso, clamou com grande voz, Lázaro, vem para fora. Então o que acontece? Olha para mim aqui, para a gente poder encerrar a mensagem. O que acontece? Ali era um caso impossível, como todos nós sabemos. Era um caso sem solução. Por quê? Porque o Lázaro tinha morrido. Então, como ele tinha morrido, era um caso impossível, né? E aí eu quero que você entenda uma coisa. Se Deus permitiu Jesus se deparar com um caso, né, desse aqui,
impossível? Porque se é uma dor, né, a dor pode passar. Se é uma tristeza, ela pode ir embora, né? Se é talvez um problema, né, de embaçamento na vista, ela pode desembaçar. Mas e a morte? Morreu, pra gente, né? Morreu, acabou. Então é impossível. Não. Para Deus, não. Então é isso que eu quero que você entenda. Deus, ele permitiu Jesus se deparar com uma situação impossível. Então, se Deus ele permitiu, né, que Jesus se deparasse com uma situação impossível, e ele clamou, e Deus operou, por que não pode acontecer comigo? É isso que eu quero que você entenda na mensagem de hoje. Esse aqui é o ponto principal, é o ponto alto da mensagem, tá? Se Jesus se deparou com uma impossibilidade dessa, porque ele curou muita gente, né, ali dos olhos, né? Ele curou muita gente ali de vários problemas, né, da coluna, tal. Ele foi curando muita gente, né? Quer dizer, o cara dos olhos tinha os olhos, né? O outro da coluna tinha a coluna, mas esse aqui tinha morrido. Já era o terceiro dia. E ele trouxe da morte para a vida. Então, era um caso impossível. Então, se ele se deparou com um caso impossível, é isso que eu quero que você entenda. Pode acontecer também de eu me deparar e você também. Eu não sei o que de repente você vai se deparar, tá? Que vai parecer impossível. Poxa, pastor, eu vou falar para o senhor uma coisa. Parece impossível meu marido mudar. Parece impossível a minha filha abrir o coração e voltar a conversar comigo. Pastor, acho que é impossível ele voltar para a igreja. Pastor, é impossível fazer, né, a partilha dos bens sem ter briga. Pastor, é impossível. Pode parecer, tá? Mas com Deus tem solução. Então, Deus ele vai permitir a gente chegar, né, em alguns casos, numa impossibilidade para a gente clamar a Ele. Entendeu? Ele pode permitir que aconteça isso. Não que Ele está, entenda bem, dando para você o problema, tá? Não é isso não, tá? Não é que ele está colocando você no problema, não é isso não. Se você parar para analisar, Jesus estava lá com os discípulos, longe do problema, e ele foi colocado na situação, foram pedir auxílio dele. Deus não coloca ninguém numa enrascada, tá? Mas infelizmente tem coisas que a gente não pede para acontecer, mas aparecem no nosso caminho. E aí Deus ele vai usar essas impossibilidades para a gente poder se aproximar mais dele. Então, se hoje você está enfrentando um problema que parece sem solução, é a sua oportunidade de você se entregar completamente a Ele. Por quê? Porque não tem outra saída. Eu sei e você sabe. O único que pode mudar um diagnóstico é Deus. O único que pode mudar um útero é Deus. O único que pode mudar um coração é Deus. Deu para entender? Se ele, Jesus, se deparou com uma impossibilidade, pode acontecer comigo também com você. Tá? Não é Deus que dá a doença. Deus deu a doença lá, permitiu a doença lá incurável, para a gente poder clamar a Ele. Não, Deus não é mau. O pai não cria dificuldade para o filho, né, para o filho se complicar.
Não. O pai procura resolver, procura ajudar. Entendeu? O pai procura resolver. Entendeu? Minha filha, a mais velha, ganhou uma bicicleta, né, da família lá. E aí ela foi andar, né? Aí para poder andar no local, tinha umas escadas para descer, uns 2 degraus assim, né, para descer. Aí ela foi descer, eu falei para ela, quer ajuda? Ela falou, não, pai, para deixar que eu carrego. Eu falei, então tá bom. Entendeu? O pai sempre procura ajudar. Né? Eu vi que ela ia conseguir descer, deixei, para ela poder aprender. Mas estava lá, se eu percebesse que ela ia precisar, eu ia fazer o quê? Entendeu? Tá? Então guarda no seu coração esse entendimento. Pode acontecer de você se deparar com uma impossibilidade. O que Jesus fez nessa impossibilidade? O que ele fez? Orou? Orou apresenta. Apresenta a Deus. Não só nas impossibilidades, né? Em todo momento. Amém? Mas principalmente nas impossibilidades. Porque nas impossibilidades a gente entra em pânico se não vigiar. Fica perturbado se não vigiar. Fica tão preocupado com o problema que até esquece de orar. Tá? Amém, Jesus? É impossível, mas Deus pode resolver. Não deixe o inimigo abalar sua fé, desanimar você. É impossível, mas Deus pode resolver. Ele é o Deus do milagre, vai lhe dar vitória, você pode crer.